Glória a Deus. Irmãos, pode permanecer sentado mesmo? Nesse mês nós estamos falando sobre santidade, santificação. E muitos teólogos, buscando alguns livros, dizem que a santidade, a santificação, ela é um dos elos da corrente de ouro, irmãos. É o final de quem tem acompanhado aí os nossos estudos ao longo desse tempo, desde que nós começamos com esse propósito de estudo todas as quartas-feiras, falando sobre fé, falando sobre arrependimento, falando sobre fidelidade. Agora estamos falando sobre santidade, santificação, irmãos. E nós vamos ver esta noite, tentar passar aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem posto ao nosso coração, a importância da santidade, da santificação em nossas vidas, irmãos. Nós, soldados de Cristo, que nós alistamos para esta batalha, sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, lugares espirituais, irmãos. A cada dia travamos uma luta e Jesus garante a vitória, irmãos. Mas para obtermos a vitória temos que estar com Jesus, do lado dele. Sem ele não tem jeito, irmãos. Sem Jesus não tem jeito. Então louvado seja o nome do Senhor pelas coisas desta noite, você que dispôs de sair da sua casa para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que a palavra dele não volta vazia, mas antes abençoa e prospera aqueles que a ouvem. Então que nós possamos ser terra boa esta noite. Deixa o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, falar ao seu coração, porque Deus, Ele quer fazer uma obra na nossa vida, irmãos. Que possamos sair melhores, irmãos, esta noite do que nós entramos. Se você entrou triste, que você possa sair alegre. Se você entrou preocupado, que você possa sair esta noite com refrigério no seu coração, sabendo que Deus, Ele tomará conta dos seus problemas, das suas dificuldades, porque a promessa dele, aquele que está perto de Deus, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versos 14. Nós temos bastante versículo para estar compartilhando, mas prometo não ser enfadonho esta noite. Vou falar aqui apenas aquilo que Deus tem colocado no meu coração, nada além disso. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versos 14. Diz assim, vamos ler todos juntos, está ali no telão? No 2, irmãos. 1, 2. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, aqui nós já podemos ver a importância da santificação. Sem ela não tem como nós vermos Deus. Às vezes até é difícil, muitos lugares, não falar sobre isso, porque não é um assunto tão simples assim. Porque a santificação, irmãos, ela demanda de nós, é uma coisa diária. Não é simplesmente que eu vou me santificar quando for o dia de Santa Ceia. Não é simplesmente que eu vou me santificar quando eu tenho um propósito de jejum. Não, a santificação, ela é diária, irmãos. Ela é diária na nossa vida. Se você, aleluias, tem optado, aleluias, de viver pela fé, de viver com Jesus, aleluias, então você está escalado para buscar a santidade e a santificação. Agora, se você optar pela vida pecaminosa, então você não terá fé. Porque não tem como a pessoa viver uma vida pecaminosa e ter fé. Porque uma coisa é oposta da outra. Não tem como eu acreditar em Deus, saber que Deus, Ele pode todas as coisas, que pode me dar salvação, mas eu não fazer nenhum esforço para alcançar o coração de Deus, para alcançar Deus. Porque nós bem vemos neste versículo que ninguém chega a Ele sem santificação, ninguém verá Ele sem a santificação.
É lógico que Deus, olhando pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, que é o primeiro ponto, que é o ponto do perdão, que quando você recebe o perdão de Deus e você se arrepende, é porque Deus já te perdoou. Agora você pode recomeçar o seu caminho. Você pode recomeçar o seu caminho. Se você, por um motivo e outro, parou, e as coisas não saíram conforme você queria que saísse, aí Deus, novamente, Ele perdoa os teus pecados, nós arrependemos. Está vendo que aqui é Deus primeiro que perdoa, irmãos, depois nós arrependemos. Olha que coisa magnífica, que é o amor de Deus sobre a nossa vida, Quando você imaginar, nossa, eu me arrependo dos meus pecados, tudo deu errado, não saiu da forma que eu pensei, mas Deus já te perdoou. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou me arrepender, será que Deus vai me perdoar? É o contrário, Deus já te perdoou, por isso que você conseguiu se arrepender. Porque muitas pessoas, nós falamos isso sobre o arrependimento, que muitas pessoas não conseguem se arrepender e vivem e carregam culpas, irmãos, sobre elas, sem necessidade. Porque Jesus já carregou sobre ele. Então, que esta noite, retomando aqui, que esta noite você possa descansar em Jesus, colocar ali na cruz do Calvário todas as suas dificuldades, todos os pecados esta noite, para entrar dentro desta palavra sobre santificação e santidade. Que esta noite, eu te convido a você se arrepender dos seus pecados, aleluia, porque aqui está Jesus, aquele que morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado, aleluia, para que possamos entrar no céu, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, aleluia, porque nós somos chamados desde a fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Então considere-se um privilegiado de Deus esta noite, de poder estar aqui, nesta reunião com os santos, nessa reunião com o povo, com os filhos, com os amigos de Jesus. Você é especial para Ele, aleluia. Não foi em vão, não foi, aleluia. Às vezes pensamos, nossa, tudo deu errado nesse dia de hoje. Como eu consegui chegar aqui? Foi Jesus que te trouxe. Foi o Espírito Santo de Deus que preparou para que você estivesse. Você não imagina, aleluia, a luta, a guerra espiritual, aleluia, que foi travada nos lugares celestiais, aleluia, para que você estivesse aqui esta noite. Mas você é um vitorioso, aleluia. Então que esta noite a sua fé possa ser aumentada, aleluia, que a sua fé possa crescer mais ainda, aleluia, porque nós precisamos disso. Fé para continuar caminhando com Jesus, porque nossa fé, mediante as provações, as dificuldades, as dúvidas que vêm sobre a nossa vida, aleluia, sem fé não tem como, irmãos, não tem como a gente agradar a Deus, e não tem como a gente continuar caminhando. Nós temos que continuar, aleluia, buscando o Senhor, ouvindo a palavra. Deus, eu quero ser terra boa, eu quero deixar, Senhor Deus, quero esvaziar de mim mesmo, Senhor Deus, eu quero me encher de Ti. Ó Deus, eu quero, Senhor, esvaziar tudo o que eu tenho como concepção de vida, de concepção do que é certo, Senhor Deus. Eu quero me esvaziar e quero me encher de Ti, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor. Eu quero me tornar como criança, Senhor Deus. Me alimente com leite. Às vezes temos que ser desse jeito, porque às vezes o alimento muito forte faz mal, Às vezes nós não passamos pela fase do leite como a criança passa, Que às vezes tem que dar um leitinho para depois ela começar a comer a comidinha mais forte. Mas às vezes precisamos voltar no leite. Então que esta noite, mesmo que for no leite, mas que possamos ser um coração sincero diante do Senhor. Deus, eu quero me encher de Ti, Senhor Deus. Porque, aleluia, o que eu tenho me alimentado não tem feito bem para mim, Senhor Deus. O que eu tenho me alimentado, Senhor Deus, eu tenho se passado mal, tenho passado mal, Senhor Deus. Então eu quero encher do Senhor. Fala comigo, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, santificação, ela no hebraico diz assim, o termo é Kodesh, ou significa separação, santidade. Nós, irmãos, temos uma grande dificuldade de separar as coisas. E santificação, ela é separação. Ou seja, quando nós propomos em santificar a nossa vida, nós temos que rapidamente pensar em ser diferente do que o mundo prega, do que é normal. Nós não podemos caminhar no curso natural deste mundo, irmãos.
Nós não podemos. Porque o homem, a sociedade, elas lutam para que se forme um padrão. Mas não é o padrão de Deus. Porque quando nós propomos estar com Deus, automaticamente nós tornamos inimigos do mundo. E nós temos que nos policiar, irmãos, e nos vigiar muito desta questão. Porque muitas coisas nós achamos que não tem nada a ver. Aí que é o problema. Porque a santificação, ou seja, a separação, nós temos que nos tornar diferente daquilo que o mundo vive. Não que é viver numa bolha isoladamente, não. É pelo contrário, é começar a olhar pela luz da palavra de Deus, o que é certo e errado. E às vezes nós não temos a Bíblia, né? Por mais que nós lemos a Bíblia, situações adversas nos vêm todo momento. Aí que entra o papel do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar a convencermos do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus dentro de você, aleluia. E separação, aleluia, ela não é fácil. Porque muitas vezes nós propomos em separar, em ser diferentes. Aí vem a questão, muitas vezes, de ser taxado como quadrado, de ser excluído talvez de um meio, de uma roda de amigos, de ser taxado como uma pessoa fanática, porque as pessoas, irmãos, que não têm Deus, não entendem o amor e a gratidão que nós temos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só sabe, aleluia, o valor da salvação aquele que um dia recebeu na sua vida, aleluia, o perdão dos seus pecados, que hoje você consegue, aleluia, sentir essa paz de Deus, aleluia, sobre a sua vida, sobre a sua alma, coisa que nós não encontramos em lugar nenhum deste mundo. E as pessoas que não têm Deus, elas não entendem isso. Então por isso que nós valorizamos, porque quando nós afastamos de Deus, começamos a ser atormentados, aleluia, e isso é a consequência do pecado sobre nós, porque nós estamos longe de Deus. Porque quando nós estamos perto de Deus, Deus ele traz o refrigério, ainda que a dificuldade, ainda que há escassez de recursos, mas Deus ele provê, aleluia, o refrigério na nossa alma, aleluia, podemos descansar tranquilamente, aleluia, mediante as adversidades. E agora quando nós começamos a perder isso, irmãos, uma vez que nós provamos, e uma vez que o ser humano ele perde isso, e não aceita mais, e não valoriza mais isso na sua vida, não tem mais jeito, porque Jesus morreu uma vez só. Jesus ele morreu uma vez só. Então qual que é o nosso papel, aleluia? É voltar, aleluia, nos arrependermos, buscar a nossa fé sobre a vida dele, sobre Jesus. Senhor, eu quero tornar a ter fé, Senhor Deus, porque eu não quero mais viver uma vida de pecado, Senhor Deus. Eu quero agora viver uma vida separada, Senhor. Então, nós nos arrependemos dos nossos pecados, mediante a fé e o arrependimento, nós convergimos, ou seja, nós convertemos o nosso caminho. Se a gente estava andando por um sentido e estava dando errado, agora a gente retorna para um outro caminho, para tornar, acreditar que as coisas agora vão ser diferentes, que vai dar certo, e vai dar certo no nome de Jesus, porque você converteu o seu caminho, você converteu o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de viver, e Jesus garante isso, porque agora nós convertemos e agora nós vamos na direção de Jesus. E estar na direção, estar junto com Jesus, aleluia, é estar do lado da vitória, irmãos. É estar do lado certo, aleluia. Mas para continuarmos nos aproximando de Deus, é preciso agora a santificação, a santidade. E isto não é fácil, porque, aleluia, ela é um ato, é uma tarefa diária, irmãos. É uma tarefa diária, buscar a separação de Deus. E incrível que pareça, irmãos, incrível que pareça, que a santidade não é apenas a ausência de pecado. Às vezes eu penso assim, mas eu não tenho pecado, então eu vivo uma vida de santidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Se a gente não honra as coisas santas, se a gente não tem temor pelas coisas santas, aleluia, aí a gente já está errado também. É um grande exemplo, né? Sobre isso, é a casa de Deus, né? Nós entramos na casa de Deus quando Moisés chega perto daquela sarça
ardente, Deus fala para Moisés assim, ó, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Aleluia. Ou seja, fazendo agora aqui uma relação de lugar com Deus. E se nós oramos aqui, acreditamos que Deus está nesse lugar, irmãos, então, ou seja, nós temos que tirar a nossa sandália, ter uma certa reverência, aleluia, na casa de Deus, porque Deus está aqui. Eu acredito que Deus está aqui, irmãos. Os irmãos acreditam que Deus está aqui, Jesus está aqui, a pessoa do Espírito Santo. Aleluia, porque nós estamos aqui para adorar aquele que fez os céus e a terra, aquele que é digno de toda adoração e de toda honra. Então, nós começamos a ter reverência, aleluia, pelo sagrado, aleluia, pelo aquilo que Deus tem constituído, aleluia. Nós vemos na Santa Ceia, ali nos preparativos, né, depois que a gente ora pelo pão, pelo vinho, aquilo se torna santo, ou seja, porque nós fazemos, não porque nós queremos, mas sim porque foi uma ordem de Jesus. Até mesmo, né, a preocupação que nós temos para descartar isso. Os instrumentos, né, tudo que está aqui, irmãos, foi consagrado, ou seja, foi destinado para a adoração de Deus, né, utensílios de adoração a Deus, ou seja, ter reverência. Às vezes nós olhamos as pessoas que não têm cuidado com as coisas de Deus. No livro de Daniel, irmãos, vai nos mostrar aquele rei Belsazar, que uma das suas depravações de festividades, ele manda trazer todos os utensílios, né, que foram levados na época do cativeiro, e agora ele começa a usar aqueles utensílios sagrados, irmãos, que era do templo, começa a usar ali nas suas orgias, nas suas depravações, e de repente aparece uma mão misteriosa escrita, né, os irmãos conhecem a passagem, e Deus ali, ele já falou. E Daniel vem, traduziu e diz assim que o reino dele se dividiria em dois. E naquela mesma noite ele morreu. Ou seja, ele não teve reverência com as coisas sagradas, né? Negligenciou, ele não deu valor. Nós temos que pensar, nossa, eu vou para a igreja. Será que eu estou cuidando da casa do Senhor? Pensando aqui, irmãos, às vezes são coisas pequenas, irmão, mas que faz toda a diferença, porque nós temos que pensar que nós não fazemos aqui para o homem, nós estamos fazendo para Deus, aleluia, nós estamos aqui, aleluia, em um só espírito de adoração, irmãos. Então tudo que você fizer aqui, ainda que eu não veja, ainda que ninguém veja, às vezes é um copo que você pegou, às vezes é um parafuso que você coxou ali, às vezes é alguma coisinha, fechou a cortina, eu desliguei uma luz. Tudo que você fez, irmão, tudo que você faz aqui, você sabe que Deus está vendo lá nos céus, irmãos. Deus está vendo e registrando tudo, porque que possamos estar aqui, eles, com toda a reverência. Tanto isso é verdade que na época dos sacerdotes, os sacerdotes, ele entrava ali no Santíssimo Lugar com uma corda amarrada na sua cintura e com algumas campainhas. Se ele entrasse de qualquer jeito, irmão, naquele lugar ali, enquanto ele estava andando, né, o barulho da campainha era se ouvido lá fora. Mas se ele fizesse alguma coisa que desagradasse a Deus e as pessoas não ouvissem, Deus poderia fulminar ele lá dentro do Santíssimo e ele morrer. E aquela corda que estava lá, a ponta ficava amarrada na cintura dele, e outra ponta lá para o lado de fora. E as pessoas poderiam puxar ele morto lá de dentro. Porque se as pessoas tentassem entrar lá também, elas eram mortas. Então sempre, aleluia, as coisas de Deus, as coisas separadas, irmãos. O que foi separado de Deus, que foi consagrado para Deus, sempre nós temos que ter reverência e temor, aleluia. Então não é simplesmente, eu não estou em pecado, né? Eu não tenho pecado, aí é uma coisa difícil. Até o Delfino falou esses dias, vamos levar a Santa Ceia para a irmã Francisca, ele falou assim que o irmão falou assim, hoje eu não vou pecar. Ele ficou o dia inteiro trancado dentro de casa, o dia inteiro. E quando ele chegou de noite no culto, Deus levantou um vaso e falou assim, você pecou 7 vezes hoje, se eu não me engano. E é dessa forma, irmãos. Nós temos e precisamos, aleluia, da misericórdia e do perdão de Deus todo momento. Mas nós temos que nos esforçar para estar perto dele, ou seja, sermos separados.
O que tem, aleluia, nos atraído hoje neste mundo, nesta vida, que tem nos tornado iguais às outras pessoas, irmãos? O que tem nos tornado iguais? Será que temos esforçado para sermos diferentes, aleluia? Bendito seja o nome do Senhor. Em Romanos, pedi para a pastora colocar ali, Romanos capítulo 12, versos 2. Aleluias. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versos 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformados, irmãos, porque a partir da hora que nós conformamos, nós buscamos ser separados, mas nós conformamos com as coisas deste mundo. O que hoje que é pregado, o que é vivido, tudo pode, e nós aceitamos e conformamos, irmãos. Uma coisa é a gente aceitar, né? Porque tanto é aqueles que consentem, é o mesmo pecado daqueles que cometem, se nós consentimos. Mas que não possamos conformarmos. Vamos orar. Deus, o mundo está desse jeito, a sociedade está assim, Senhor Deus. Muitas são as tentações que vêm sobre a minha vida, Senhor Deus. O diabo tem tentado, aleluia, me tirar de perto do Senhor, mas eu não quero me conformar, Senhor. Eu sei que o Teu sangue me purifica dos meus pecados, Senhor Deus, mas eu quero buscar ter mais fé, aleluia, mais fé. O segredo, irmãos, é que a nossa fé seja aumentada. Porque se nós começamos a ceder pela carne, irmão, pelas coisas da nossa carne, pelos desejos da nossa carne, a nossa fé vai ficando fraquinha. E como vamos conseguir nos santificar e separar se nós não acreditamos? Se nós não acreditamos, primeiro nós temos que acreditar. Por que eu vou estar me santificando? Por que eu vou estar me separando? Porque hoje vivemos um tempo de relativismo, né? Isso é relativo, talvez pode, talvez não pode, tudo depende do momento, da ocasião. Mas não é assim que funciona. O Espírito Santo, eu creio que está dentro do seu coração, do nosso coração. Ele queima, irmãos, ele arde, aleluias, para buscarmos estar perto de Deus. Porque quando nos tornamos, aleluias, longe de Deus, começamos a sentir um vazio tão fundo, aleluias. E Deus não quer, aleluia, que ficamos vazios, não. Deus quer nos encher, aleluia, do seu poder, com a sua presença, com a sua glória, aleluia, dentro do nosso coração. É para isso, aleluia, que você tem que se santificar. Aleluia, porque quando você começa a se santificar, aleluia, se separar, aleluia, você vai estando mais perto de Deus. Você vai tendo o coração mais cheio de Deus, mais na presença de Deus, aleluia. Você vai começar a enxergar coisas que outrora você não enxergava. Deus vai começar a revelar coisas, aleluia, a qual antigamente você não via. Você terá, aleluia, novos dons, aleluia. Deus te usará de uma forma sobrenatural na sua vida, aleluia. Você quer ser usado de Deus, quer ser um instrumento de Deus, aleluia. Seja cheio de Deus, seja cheio do poder de Deus. Porque não é muito falar, aleluia, que somos ouvidos, irmãos. Não muito falar, mas que possamos estar perto de Deus, porque Deus sabe como usar, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um, porque foi Ele que nos chamou, antes da fundação do mundo, Deus nos chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 João, pedi para a pastora colocar em 1 João capítulo 2, versos 16. Aleluia. Grande Deus, és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. 1 João capítulo 2, versos 16. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aleluia. Mas do mundo. Não é de Deus, mas é do mundo. Aleluia. Então nós vemos que a carne e a santidade, a ser separado, aleluia, exige da gente olhar para essas coisas e buscar ser diferente. E buscar, falar assim, Deus, o que eu tenho me parecido contigo, Senhor? Será que eu tenho me parecido com o Senhor Jesus? Será que eu tenho me parecido com Deus?
ou eu tenho deixado a carne me distanciar de Ti? Que possamos ser imagem, aleluia, e semelhança de Deus, aleluia. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 8, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, ou o seu corpo, não na paixão da concupiscência, como os gentios, como não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo disse e testificamos. Porque não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus. Mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aleluia. Então, quando nós desprezamos a santificação, desprezamos buscar estar perto de Deus, nós não estamos, eu vou fazer isso, vou desprezar o pastor, vou desprezar os obreiros, né, o diácono, né, o presbítero, né, eles não têm nada a ver isso com a minha vida. Não, irmãos, aqui a palavra está falando que você está desprezando a Deus, não o homem, a Deus que você está desprezando. Porque antes Deus, Ele nos deu um Espírito Santo para quê? Para nos ajudar a vencer isso. Porque Deus sabia que sozinho, irmãos, nós não conseguiríamos. Até eu quero te dar um conselho: se você tem dificuldade, está tendo dificuldade para vencer isso, aleluia, então busque mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque é promessa de Jesus que Ele ia subir para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, mas antes enviaria um ajudador, um consolador para estar conosco até a consumação dos tempos. Louvado seja o nome de Jesus. Então que você pode tomar posse, aleluia, desse recurso que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Senhor, eu não quero desprezar a Ti, Senhor Deus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Faça uma oração sincera na sua casa, Deus. Porque em Salmo 103, né, diz assim, que Deus conhece a nossa estrutura. Sempre eu gosto de mencionar isso, e sabe que somos pó. O difícil, irmãos, é a gente rejeitar isso. Não, ninguém tem nada a ver com a minha dificuldade, com as minhas falhas. Mas o problema é que isso é para as coisas ruins vai acontecer para nós mesmos. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Ninguém precisa saber, só o Sei Deus precisa saber, só Deus precisa saber, aleluia. Deus, a minha fraqueza é essa, Senhor Deus. E abre o seu coração com Deus. Eu creio que Deus, Ele enviará o Espírito Santo e te encherá e te dará força, aleluia. Mas continue lendo a Bíblia, continue buscando a separação, não conformando com as coisas deste mundo. E Deus, Ele vai te tornando diferente. Deus vai te dando refrigério na sua alma, aleluia. As coisas começarão a acontecer da forma inesperada, irmãos. Que coisa gloriosa, né? Quando nós olhamos em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, nós não temos ideia, irmãos, como Deus, Ele move o curso da natureza, para a gente estar na hora certa e no lugar certo para sermos abençoados. Nós não imaginamos como Deus trabalha, irmãos, e Deus trabalha desta forma. Se você busca estar na presença de Deus, cheio de Deus, Deus te colocará você na hora certa, no momento certo, para você ser abençoado. Porque se nós tentarmos calcular, não, tal hora eu tenho que estar em tal lugar, desse jeito, e falar estas palavras, você pode ter certeza que você não conseguirá. Mas se você está na presença de Deus, ali buscando a Deus, ainda com as suas limitações, as suas fraquezas, buscando a santidade, a separação de Deus, Deus, aleluia, moverá as águas, moverá você, aleluia, para a vitória, para a bênção, aleluia, e você não entenderá, você simplesmente receberá a bênção de Deus. Lá na frente você vai, nossa, como as coisas deram tudo certo, e eu nem tinha imaginado que seria desta forma. E acredite que é assim que Deus faz, irmãos. Deus, nós não podemos, o que não é do nosso departamento, e tentarmos entender, irmãos, como Deus vai fazer. Não pense nisso. Você apenas acredite que as coisas irão acontecer, aleluia, da forma correta, das coisas que serão, aleluia, para te abençoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Queria pedir para a pastora colocar em Colossenses capítulo 3, versos 12. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versos 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que quantas coisas boas, né? Revesti-os como eleitos de Deus, santos e amados. Aqui está a dica, irmãos. O que nós temos nos revestidos? Aleluias. Vamos começar a refletir mais na palavra de Deus, porque muitas vezes nós enchemos de tantas coisas que não faz bem para a gente, e nós esquecemos de nos aprofundar na palavra de Deus, porque é a nossa tarefa, irmãos, diária. É igual na escola, né? Você leva uma tarefa para fazer, para trazer para a próxima aula. É assim nossa vida espiritual, buscar em santidade, ser separado, tirar todo o relativismo de lado, é buscar, mas por que eu tenho? Está aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Será que eu tenho tido benignidade, humildade, mansidão e longanimidade? Aleluia. Que você possa levar essa palavra, aleluia, entender que a nossa tarefa de casa, irmãos, nossa tarefa de casa, ela é extensa. Então, chegou em casa, né? Não estou falando para que você não possa ter lazer, não. Eu estou falando que você tem que buscar a palavra, irmãos. Você não pode deixar de se alimentar a palavra, não somente na quarta-feira, mas sim na sua casa, que você possa erguer um altar de meditação na tua casa, de oração, de meditação na palavra, de leitura da palavra de Deus. Aleluias. 1 Pedro, pastora, 1 Pedro capítulo 1, versos 15. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Agora, depois que nós lemos as orientações daquilo que Deus nos propõe, para que possamos ser diferentes, longanimidade, em benignidade, em mansidão, então agora nós temos que pôr em prática, aleluias, em toda a maneira de viver. Porque além de Deus, irmãos, né, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Mas além das pessoas nos olharem, nós temos que imaginar que o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. E esse contato que nós temos com Deus, irmãos, é muito precioso. Será que estamos mais perto de Deus ou estamos mais longe de Deus? Aleluias. Em 1 Timóteo capítulo, em 2 Timóteo capítulo 1, versos 9. Aleluias. Estamos finalizando. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versos 9. Aleluia. Aleluia, Jesus. Errado. Amém. Diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que foi dada em Jesus Cristo antes nos tempos dos séculos. Aleluias. Uma santa vocação. Aleluias. Qual que tem sido a sua vocação? Vocação de interceder, de pregar, de orar. Aleluias. Tudo que fazemos para a obra de Deus, irmãos, tem sua importância. Acredite, aleluias, que ainda que nós não encontramos ainda a nossa vocação, mas saiba que
a vocação do arrependimento, irmãos. Às vezes nós não temos o dom de se arrepender. Saiba que quando nós arrependemos, irmãos, e deixamos o eu de lado, é uma vocação também. E um dos maiores milagres que eu tenho hoje e vejo é a transformação de uma pessoa, do jeito que ela pensava e vivia, e agora a mente dela ser mudada, e agora ela começar a seguir Jesus e mudar o seu estilo de vida. Que essa vocação também possa estar sobre a sua vida, aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente concluir, queria em Efésios capítulo 4, versos 1. Aleluia. A gente já vai concluir, aleluia. Vamos estar orando para você, para que Deus te dê graça, força, e você possa sair daqui mais perto de Deus, irmãos, do que como você entrou aqui esta noite. Efésios 4 e 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como que foste chamados, aleluias. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós somos chamados, irmãos, essa santa vocação de renunciar, aleluia, a nossa vida por amor a Jesus, em buscar em ser santo, em separar das coisas deste mundo e não conformar como esse mundo tem pregado, aleluia, para qual que é a moda do momento, o secularismo de hoje. Não é fácil, irmãos, mas nós temos o Espírito Santo, e a santificação nós não fazemos para o homem, mas nós fazemos para Deus, porque Deus já nos perdoou, Deus já nos deu o direito de nos arrependermos, e hoje nós temos a oportunidade de buscar ter mais fé nele, para que possamos ter a fé de poder, aleluia, transpassar barreiras, irmãos. E quando chegar o momento, aleluia, da tentação, da dificuldade, do desânimo, o momento de querer parar e de imaginar que vai dar errado, eu não tenho coragem, aleluia, Deus te dará força onde você menos imagina. Você, aleluia, transpassará barreiras, porque muitas vezes nós temos medo que as coisas possam acontecer. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele nos fortalece para vencer, aleluia, a nossa carne. Ele nos fortalece, aleluia, para rejeitar, aleluia, o que o mundo tem nos oferecido. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele nos conecta com o Pai, aleluia, e nos justifica, aleluia. Somos justificados pelo sangue de Jesus, porque nós temos um coração quebrantado, nós temos um coração contrito, aleluia. E vamos começar a ter mais reverência com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Fala assim: Deus, eu vou cultuar hoje o Senhor. Ó Deus, eu quero que o meu coração aquebrantado, um coração sedento, Senhor Deus, um coração, ó Deus, que seja terra boa, Senhor Deus, para ouvir e receber a tua palavra, Senhor. Eu quero ir lá ter reverência pelas tuas coisas, pelo lugar onde o Senhor está, ó Pai. Ó Deus, eu quero te servir na obra, Deus. Ó Deus, mostra qual que tem a minha vocação, Senhor Deus. Eu quero estar perto de Ti, Senhor. Que você possa, aleluia, ter essa experiência de estar perto de Deus. Eu não sei, aleluia, o que você provou neste mundo, aleluia, que te alegrou, aleluia, que tem te prendido, aleluia, até neste pesado momento. Mas saiba, aleluia, que eu quero te fazer uma revelação esta noite. Tudo que você provou, aleluia, que você achou que era surpreendente, aleluia, deste mundo, que era fascinante, nada se compara com a glória de Deus dentro de você, nada se compara com a glória de Deus na sua vida, aleluia, porque esta glória, ela começa aqui, ela aponta para a eternidade, aleluia. Então, aleluia, que você possa começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, porque, aleluia, quando você se propõe a ser separado, aleluia, Deus do alto dos céus, Ele ora pela sua intenção aqui embaixo, e Ele te ajuda nas suas fraquezas e nas suas limitações, porque o Espírito está conectado com o Pai, aleluia. Então comece, aleluia, a buscar isso e saber que Deus, esta noite, aleluia, começa a fazer coisas grandes na sua vida, porque não foi à toa que você veio aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe, aleluia, porque Deus tem uma obra grande na sua vida.
Então que esta noite você saia daqui com isso determinado na tua vida. Deus, eu quero estar perto de Ti. Ó Deus, nenhuma tristeza, nenhuma depressão, Senhor Deus, nenhuma angústia, Senhor Deus, vai me deixar para baixo, Senhor Deus, vai me fazer parar, não. Eu quero, Senhor Deus, vencer esses problemas, porque, aleluia, as coisas daqui da terra, Senhor Deus, não me interessam, Senhor. Ó Deus, eu quero buscar as coisas do alto, porque quando eu estou perto de Ti, o Senhor cuida das coisas daqui embaixo, Pai. Porque as coisas no tempo certo, Deus realiza, irmãos. No tempo certo, Deus realiza. Então basta você ficar perto de Deus, ser amigo de Deus. Não sois chamados mais de servos, mas antes de amigo. E amigo, aleluia, de Jesus, aleluia, é diferente, porque o amigo, aleluia, ele compartilha, aleluia, com segredos. O amigo, aleluia, ele conhece a Deus, aleluia, da intimidade. Aleluia, porque o servo simplesmente, aleluia, ele recebe aquilo que é dado. Mas o amigo não. Que esta noite possamos buscar, aleluia, tomar posse dessa intimidade, aleluia, disso que Deus tem proposto para a nossa vida, pela minha e pela sua, pela nossa vida esta noite. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida.